Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, 7 Desafios para Ser Rei, do autor Jean Terlo, da editora Ática, Ele fala de quando um rei ele morre e aí no dia que o rei morre nasce um menino chamado Eustache. Só que o pai dele e a mãe dele também morrem. Aí ele fica com o tio. Aí ele depois, quando ele tem 17 anos, eles perguntam o que ele tinha que fazer para ser rei. Aí depois eles jogam os ministros. Aí depois os ministros jogaram dado e aí disse que ele tinha que fazer umas 7 tarefas lá. Aí a primeira tarefa foi fazer os pássaros de decibel não falar, porque era uma tarefa bem difícil e ele ia desistir na hora. Só que aí ele foi para decibel e aí ele conseguiu fazer os pássaros não calar. Só que as pessoas lá tinham que usar protetor de ouvido, porque se escutasse os pássaros ficariam surdos de tão alto que eles eram. Aí depois ele calou os pássaros de decibel usando um som mais alto, que era um monte de caixas de som muito grosso, porque o som dos pássaros era muito, muito alto. Então eles colocaram um monte de caixa no máximo, no modo máximo, porque aí fez as cordas vocais dos pássaros não fazer falar mais. E aí então depois ele foi para a segunda tarefa, que era ele tinha que ir para Polvorinho. E aí quando ele foi para Polvorinho, ele tinha que destruir um pé de Roma explosivo, que se as frutas caíssem no chão, elas explodiam. Aí e podia matar alguém. Só que aí depois ele conseguiu, porque tinha uma fábrica que fazia umas coisas lá, de armas e coisas, para o outro reino de Elthorin, quando acontecesse uma guerra. Só que eles falaram para eles fazerem fogo de artifício em vez daquelas armas. Aí depois, quando acabou, voltou a ser Roma normal. Aí depois ele foi para a terceira tarefa, que era em Fumaceira, que lá era tudo, e que lá tinha um monte que lá tinha um monte de fumaça em todo lugar. E aí as pessoas que mais ganhavam dinheiro, porque lá todo mundo era rico, as pessoas que mais ganhavam dinheiro eram os lixeiros, porque eles tinham que trabalhar naquela fumaça, então eles ganhavam muito dinheiro. Então aí também ele tinha que derrotar um monstro de 7 cabeças, e eles só podiam ser cortados 6 cabeças, porque se cortasse a 7ª nascia tudo de novo. Mas aí ele conseguiu, porque o dragão gostava de comer pássaros mortos. Então ele pediu para todo mundo que achasse pássaros mortos trazesse para ele. Aí ele pediu lá para ir em Polvorinho para dar umas coisas lá de negócios e carvão. Aí ele tirou lá as coisas dos pássaros e colocou dentro lá o carvão e as coisas. Aí como o dragão era tóxico, deu para uns dragoneiros colocar lá para ele comer. Aí o dragão comeu. Aí depois ele pediu o único fogo de artifício lá que o prefeito lá tinha. Aí ele deu. Aí ele atirou, ele achou que ia errar, só que aí o dragão ele viu e comeu, aí ele já achou que tinha errado, só que aí ele viu um barulho de explosão, ele tinha explodido dentro da boca lá dele. Aí o dragão tinha se quebrado, tinha se
explodido em 1000 pedaços, em milhões de pedaços. Só que ele achou que tinha feito, que tinha destruído lá o dragão, porque ia nascer milhões de dragões. Só que aí depois voltou o sol, porque lá não tinha sol por causa do dragão. Aí voltou o sol e aí queimou o dragão. E depois a quarta tarefa foi que ele tinha que ir pra a quarta era que ele tinha que ir pra ecumênica, que tinha as igrejas movediças, que nada podia parar elas. Só que ele conseguiu parar elas porque ele pensou em colocar as 12 igrejas juntas uma da outra. Aí elas bateram na outra e pararam. Aí depois a quinta tarefa foi para Ingenuinópolis, que ele tinha que fazer parar uma mosca que pousava nos narizes das pessoas e aí ficava em forma de vegetal, que era chamado de nariz V, que era o nariz vegetal, que podia ter várias formas, de batata, de cebola, aí ele conseguiu parar porque ele fez um monte de negócio. Ele foi num negócio lá das pessoas mais inteligentes de lá e aí ele viu como é que se fazia e aí foi lá. Aí quando ele foi lá, ele ensinou para todo mundo como fazer e as pessoas já sabiam. Aí depois ele foi para Equilibrium, que era na verdade, quando ele estava na quarta tarefa, que era ecumênica, ele fez os ministros que gostaram fizeram mais uma tarefa, que era 4A, que era pular da Catedral Santa Luísa, que era uma tarefa que ele não fazeria de jeito nenhum. Só que todo mundo colocou travesseiros lá. Aí ele pulou e aí não aconteceu nada, porque estava cheio de travesseiros de todas as pessoas da cidade. Aí depois que ele foi para Equilibrium, tinha um mago muito difícil de derrotar. E ele conseguiu derrotar porque cada noite ele vinha numa coisa e tinha que ir pedindo esmola. Só que se você desse esse dinheiro, não ia funcionar. Ele ia dentro da sua casa e pegava alguma coisa que você gostasse muito. Só que aí depois ele pegou o menino, e aí o menino ficou conversando lá com ele, e aí ele entrou numa chama lá que duraria a cidade por muitos anos, por 100 mil anos. Aí ele conseguiu. Aí depois a última tarefa dele foi ir para o Forte da Floresta, que ele tinha que sentar numa cadeira lá de pedra e quem sentasse naquela cadeira morreria. Só que a única pessoa para tirar o feitiço tinha que ser 6 pessoas importantes. Aí veio as pessoas de Decibel, o prefeito de Decibel, de Polvorinho, de Fumaceira, de Ingenuinópolis, de Equilibrium e de Ecumênica. Aí ele foi lá, ele sentou só que não aconteceu nada. Aí depois os ministros deram para ele a coroa e aí ele virou rei. Aí tinha uma menina lá de Polvorinho e aí ele botou ela para ser a rainha. E aí acaba assim. E é isso, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, aperte o sininho e deixa um comentário. Tchau!